Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou falar de um tema bem polêmico, que é transporte ou puxada dentro dos terreiros de Umbanda. Então se você não sabe o que é, ou se você sabe o que é e tem dúvidas a respeito disso, já fica aqui no canal, beleza? Aê, coisou! Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal e deixa o seu like. E dá uma olhada nas outras playlists, porque também tem um conteúdo muito bacana. E além disso, me segue lá no Instagram, é Stephanie Scatolini, porque lá eu tenho um espaço para falar mais abertamente com vocês. Pergunto, vira e mexe, temas que vocês gostariam que fossem abordados aqui nos vídeos. Tiro dúvidas, então aparece por lá também, tá? Bom, primeiro eu vou explicar para vocês o que é o transporte. Transporte é quando a gente vai orientar um espírito que esteja acompanhando alguém que foi tomar consulta lá no terreiro, que por algum motivo não esteja conseguindo ter esse auxílio na parte espiritual. Então pode ser espírito que não sabe que morreu, que tá perdido, ou que tá querendo prejudicar aquela pessoa por alguma razão. E aí um médium da casa, um médium do terreiro, incorpora esse espírito e os outros médiums ou entidades incorporadas nos médiums prestam auxílio a esse espírito que foi puxado. Então, por isso que tem o nome de puxada. Costuma ser um trabalho bem denso, que exige bastante firmeza de cabeça de quem está em volta. Então, é muito importante a gente falar desse assunto para entender um pouco melhor como que ele funciona e não ter medo, que é o principal, porque muitas vezes o transporte ele pode ser chocante visualmente, mas a gente não pode ter medo disso, a gente tem que entender como que ele funciona, o que está sendo feito, para poder ajudar da melhor forma possível. Bom, cada terreiro tem sua regra a respeito de quem que pode fazer esses transportes, mas geralmente são tarefas para médiums um pouco mais experientes. Por quê? Porque para fazer o transporte, você tem que ter a habilidade de transitar entre estados emocionais de uma forma mais rápida. Não dá para deixar muito tempo para você se recompor. Então, o que acontece? Quando você puxa um espírito, muitas vezes vai vir toda a carga emocional que aquele espírito está pensando, do que ele está sentindo e o que ele está fazendo. E aí, quando você desincorpora desse espírito, você tem que ter a habilidade de isolar o que aconteceu no trabalho e se recompor. Muitos terreiros utilizam o termo ser médium de transporte para designar que é um médium que poderia fazer isso. Ser um médium de transporte significa que você tem essa habilidade de se restabelecer muito rápido. Porque de forma prática, a capacidade de incorporar, seja espírito, seja guia, ela é uma faculdade mediúnica. Então, se você incorpora o guia, você também conseguiria incorporar um espírito que não é seu guia. Agora, dependendo da sua sensibilidade, você vai levar o transporte de uma maneira mais tranquila ou vai ser muito mais difícil para você fazer. Então, quando existe essa facilidade, é que a gente chama de médium de transporte. É importante eu fazer uma ressalva aqui, porque médium de transporte na Umbanda não é a mesma coisa que médium de transporte no Espiritismo. No Espiritismo, a mediunidade de transporte é a capacidade de um médium de mover objetos, que não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui. Bom, então o que se espera do transporte? Primeiro, espera-se o equilíbrio energético, tanto do espírito que está sendo auxiliado, quanto daquela assistência. Esse é o primeiro resultado que se espera. O transporte ele é feito inicialmente por causa disso. Mas tem outros resultados que também acontecem por conta desse trabalho ser feito, que é o auxílio tanto ao espírito que está sendo auxiliado, quanto à assistência, que também está tendo a oportunidade de melhorar a conduta dela, quanto ao médium e a quem está ajudando esse transporte dentro do terreiro. Na minha opinião, o trabalho de transporte, ele é o trabalho que possibilita mais ajuda dentro das giras, porque ele faz com que um número muito grande de pessoas tenham exemplos legais a serem seguidos, escutem coisas legais e vejam e participem de coisas interessantes que podem trazer para as próprias vidas. O transporte, ele não vai adiantar nada se o padrão mental daquele espírito e daquela assistência não mudar também. Então, o que precisa acontecer junto com o transporte para ele ser bem sucedido? Além da puxada, precisa fazer com que a assistência entenda por que aquele espírito chegou até ela. E ele chega sempre por conta de uma porta aberta. Seja porque você é frágil,
emocionalmente, seja porque você está passando por um momento de estresse, ou porque você está muito triste, em depressão, sempre tem uma porta aberta que vai fazer com que aquele espírito se aproxime. E por outro lado, o espírito também precisa entender que ele não está fazendo bem, que ele não está fazendo uma coisa legal. Se uma dessas partes não mudar a sua postura, a tendência é que isso se repita por alguns ciclos, até que as coisas se acalmem um pouco mais e uma das partes se estabilize psicologicamente muito firme e não permita a influência da outra. Porque muitas vezes a gente acha que no transporte o espírito que está sendo incorporado no terreiro é mauzinho, né? Só que não, porque o processo de obsessão, ele é um processo muito complexo. Não tem como a gente falar entre certo e errado. Tem como a gente entender no sentido de, beleza, aconteceu, e agora? Vamos mudar a postura dos dois lados para poder melhorar? Entende? Esse é o principal objetivo do transporte, a reforma íntima dos dois lados, sabe? Então, muitas vezes, depois do transporte, é normal que a assistência sinta esse baque energético. Muitas vezes ela pode sentir tontura, tremor, pode sentir que tem alguma coisa acontecendo que ela não sabe explicar, sentir uma agonia. E pro médium que está incorporando esse espírito, é a hora de segurar bem a barra, porque a vibração vai descer, é normal. Para você dar passagem para esse tipo de espírito, a sua vibração ela tem que estar um pouco mais baixa. E na hora que voltar, é hora de se recompor e pegar os exemplos que você pode aprender com essa experiência. Eu já passei por muitos transportes que aquilo que o espírito falava servia muito para minha vida. E aí é interessante porque eu sempre falo que a mediunidade ela é um jeito de acelerar o seu aprendizado e o transporte é uma das melhores maneiras de fazer isso. Bom, no País das Maravilhas, todo transporte seria assim. Mas o transporte, por ter toda essa carga energética mais pesada, ele também é um momento delicado da gira. É necessário que todo mundo esteja com a cabeça bem firme nos propósitos e nas energias que estão sendo trabalhadas naquele momento e se sentindo protegidos. Porque se isso não acontecer, pode ser que as energias que estão sendo trabalhadas diretamente no transporte reverberem no grupo mediúnico. Porque não é interessante, muitas vezes, para o espírito que está sendo incorporado, que aquela pessoa seja ajudada. Então ele vai fazer de tudo para isso não acontecer, inclusive desestabilizar o corpo mediúnico. Então não é incomum que você veja médiums que fazem o transporte ou pessoas do grupo mediúnico durante o transporte passando mal. E isso tem que ser minimizado. Para que isso não aconteça, se você faz parte de um terreiro e já passou por isso e tudo mais, tem algumas dicas, tá? Você pode, no momento do transporte, se lembrar do principal objetivo daquilo. O objetivo daquilo não é ser um show para quem tá vendo. O objetivo daquilo é ajudar o maior número de pessoas possíveis. Então mantenha nesse propósito. Você é mais útil, firme, do que passando mal. Outra coisa muito interessante de se pensar é que por mais que aquele espírito esteja tentando causar naquele momento, ele também está tendo uma oportunidade de melhorar. E a gente não é ninguém para condenar um espírito que pode ter feito mal para outra pessoa. Assim como a gente não é ninguém para condenar uma assistência que está puxando energias negativas e, como consequência, também está puxando esses espíritos para perto dela. Eu acho que o espírito fraternal nesse momento é o que pode te ajudar bastante. Em paralelo, mantenha a conexão com seus guias. Chama seu eixo para perto, chama quem você se sentir mais próximo para perto de você, para que a sua sensibilidade diminua nesse momento, para que você não sinta tanto as energias se movimentando se você ainda não estiver preparado para sentir isso. E depois que o transporte acabou, não fica pensando no que aconteceu. Pode ser chocante, pode ser emocionante, pode ser um monte de coisa. Simplesmente deixa que o trabalho termine quando ele acabar. Acabou, não pensa mais nisso. Porque, de certa maneira, quando você pensa, você também está acionando as energias que foram trabalhadas para perto de você. Então, não faça isso. Enfim, hoje era isso que eu tinha para falar sobre o transporte com vocês. É um trabalho muito importante, então estejam dedicados a melhorar a participação de vocês nesse processo dentro do terreiro que você faz parte.
Se você gostou desse vídeo e não deu like no comecinho, agora é hora de você deixar seu like e se inscrever no canal também. Acompanha sempre as lives. Se você tá vendo esse vídeo na data de lançamento, as lives estão acontecendo de terça-feira, às 8 horas da noite, pra tirar dúvidas a respeito de Umbanda, então aparece por aqui também, que vai ser super legal, beleza? Um beijo e até a próxima!